Imagine confiar a sua vida a alguém e no momento em que você mais precisa, essa pessoa simplesmente vai embora. Uma trilha, 2 amigos, um pedido de ajuda e uma decisão que mudaria tudo. O vídeo é sobre escolhas, silêncio e até onde vai a responsabilidade humana. Hoje nós vamos relembrar a história da amiga que deixou o amigo para trás. Eles se conheceram, conversaram, confiaram um no outro. Não eram estranhos dividindo um caminho. Eram conhecidos, quase amigos, dividindo um dia comum. Ele gostava dela e ela gostava da natureza. Nada fora do normal. Nada que chamasse atenção. Começou tranquilo, céu aberto, clima agradável. Aquela sensação falsa de controle, de que nada vai dar errado. Eles não avisaram muitas pessoas. Não contrataram um guia. Não estavam em grupo. Apenas os dois. E o caminho à frente. Na natureza, o silêncio é bonito, mas também é implacável. Em determinado ponto da trilha, algo muda. Ele começa a passar mal. No início, parece pouco, uma fraqueza, um cansaço fora do comum. Eles param, conversam. A trilha não espera. O corpo também não. Ele diz que não está bem, diz que precisa parar. Ela olha ao redor, vê o caminho e calcula mentalmente o tempo. Na cabeça dela, 2 opções surgem: ficar ou seguir. Ficar significa arriscar os 2. Seguir significa deixá-lo ali, sozinho. É nesse ponto que muitas histórias mudam. E essa muda para sempre. Roberto Farias Tomás, 19 anos, e a amiga Tayane Smith Moraes, de 19 anos também, subiram o Pico Paraná, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, na tarde de 31 de dezembro de 2025, com o objetivo de ver o nascer do sol no topo. Eles se conheceram pouco antes da trilha e combinaram essa aventura juntos. Certo, acabou se afastando da trilha principal, entrou por um caminho errado e ficou perdido na mata por dias. Ele passou cerca de 4 a 5 dias sozinho, enfrentando mata fechada e obstáculos naturais. Ele seguiu cursos d'água e percorreu mais de 20 quilômetros sozinho até chegar à civilização. Durante esse período, ele teve de se hidratar, lidar com ferimentos e buscar seu próprio caminho até uma fazenda em Antonina, no litoral do Paraná, onde ele conseguiu pedir ajuda. Tayane afirmou publicamente que errou em deixar Roberto para trás. Disse que se arrepende e que não repetiria essa atitude. Em publicações em redes sociais, ela disse também que foi o meu estilo de vida, caminhar mais rápido, e que eles não tinham o mesmo ritmo. Mas quem eram e por que foram ao Pico Paraná? Roberto Farias Tomás, de 19 anos, é morador do Paraná. Não era montanhista experiente. Tayane, também de 19 anos, praticava trilhas com mais frequência e tinha até que um certo preparo físico melhor. Os dois não eram namorados, eles só se conheceram pouco tempo antes e decidiram, juntos, subir o Pico Paraná, o ponto mais alto do sul do Brasil. 1.877 metros, localizado em Campina Grande do Sul, no Paraná. O plano era subir no dia 31 de dezembro de 2025, passar a virada do ano na montanha, assistir ao nascer do sol em 1º de janeiro de 2026, descer ainda no mesmo dia. A trilha do Pico do Paraná é considerada longa, cerca de 10 quilômetros de ida, íngreme, com trechos técnicos, exigente fisicamente, especialmente para iniciantes. Então, durante a subida, Roberto já começou a demonstrar um cansaço excessivo, um ritmo lento, dificuldade em acompanhar o passo. Mas mesmo assim, eles chegaram ao topo e passaram a madrugada lá. Na descida, no dia 1º de janeiro, Roberto estava extremamente cansado, caminhava cada vez mais devagar, demonstrava sinais claros de esgotamento físico. Em determinado ponto da trilha, Tayane seguiu adiante e Roberto ficou para trás. Eles não combinaram um ponto de encontro. Claro, não mantiveram contato visual constante. E essa decisão se tornaria o centro de toda a polêmica do caso. Depois de algum tempo, Tayane percebeu que Roberto não havia chegado ao final da trilha. Tentou o contato, mas não conseguiu localizá-lo. Ela deixou a montanha e avisou familiares e autoridades. O Corpo de Bombeiros do Paraná iniciou buscas com equipes terrestres, cães farejadores, drones, apoio aéreo. Roberto sozinho saiu da trilha principal, pegou um caminho errado e desceu por uma vertente diferente da montanha.
Durante cerca de 4 a 5 dias, ele caminhou pela mata fechada, sofreu escoriações e hematomas, teve pouca comida, bebeu água de riachos, dormiu ao relento e seguiu o instinto de acompanhar cursos d'água, técnica comum de sobrevivência. Ele percorreu mais de 20 quilômetros até sair da área de mata. E em 5 de janeiro de 2026, Roberto chegou a uma fazenda na região de Antonina, no Paraná. Pediu ajuda, foi atendido e resgatado. Ele estava consciente, lúcido, com desidratação, ferimentos leves, muito debilitado fisicamente e foi encaminhado a um hospital e se recuperou. Muito bom. O caso teve enorme repercussão nacional. Tayane foi duramente criticada nas redes sociais. Declarou que se arrependeu. Disse que nunca mais deixaria alguém para trás. Afirmou que eles tinham ritmos e preparos físicos diferentes. A Polícia Civil do Paraná investigou uma possível omissão de socorro, a conduta dela na trilha e a conclusão oficial foi que não houve crime. Não ficou caracterizada a omissão de socorro. E o caso foi encerrado sem indiciamento. Este foi um caso real, de falta de preparo, de decisões erradas em ambiente de risco, subestimação da montanha, sobrevivência extrema. Roberto sobreviveu por conta própria, e o episódio serviu de alerta nacional sobre os perigos de trilhas de alta dificuldade, feitas sem planejamento adequado. Os principais erros cometidos no caso foi a falta de preparo físico e técnico. O Pico Paraná não é trilha para iniciantes. Roberto não tinha experiência suficiente para o nível de urgência da montanha. Houve subestimação do percurso, do clima e do desgaste físico. Fazer uma trilha de alto risco sem preparo adequado. Ir em dupla sem experiência equivalente. Trilhas perigosas exigem que o grupo ande no ritmo do mais lento. Eles tinham condições físicas diferentes, o que já criava um risco. Não havia uma liderança clara, nem um planejamento conjunto. Um erro clássico em montanhismo, não respeitar o limite do companheiro. A decisão de se separar na trilha, esse é o erro mais crítico. Em montanha, nunca se deixa alguém para trás, mesmo que a pessoa diga que consegue seguir sozinha. Isso não é seguro. Separar o grupo drasticamente o risco de desorientação, acidentes, hipotermia, desidratação. Uma regra básica de trilha: o grupo sobe e desce junto. Falta de comunicação clara, não foi combinado ponto de espera, tempo máximo, o que fazer se um dos dois atrasasse. Após a separação, não houve mais contato efetivo. Houve um erro de planejamento, ausência de protocolos simples de segurança, equipamentos e planejamento insuficientes, não havia relato de GPS confiável, mapa físico, comunicação de emergência. A trilha foi feita na virada do ano. Período de cansaço, clima instável, menor atenção aos riscos. A montanha exige planejamento, não improviso, por favor, pessoal. A decisão de Roberto ao sair da trilha, ao ficar sozinho e cansado, Roberto saiu da trilha principal, seguiu por um caminho errado. E isso é comum quando há exaustão, desorientação, ansiedade. Não foi culpa, mas consequência direta do cenário criado pelos erros anteriores. Apesar dos erros, a polícia concluiu que não houve crime. Omissão de socorro comprovada. Erro não é o mesmo que crime. Esse caso não é sobre vilões, é sobre falta de preparo, decisões ruins em ambiente extremo. Como a montanha não perdoa descuido, a sobrevivência de Roberto foi excepcional, não normal. O caso de Roberto no Pico Paraná deixa uma lição importante. Trilha não é aventura improvisada. Montanhas exigem preparo, planejamento e responsabilidade. Um erro pequeno pode virar uma situação extrema. Antes de qualquer trilha, é essencial avaliar o nível de dificuldade e o preparo físico de todos. Trilhas técnicas devem ser feitas apenas por pessoas com experiência ou acompanhadas por guias. O ritmo do grupo sempre deve respeitar o mais lento. Nunca se separe do grupo. Em ambiente de mata e montanha, ficar sozinho aumenta drasticamente o risco de se perder, se machucar ou passar mal. Se alguém não consegue continuar, todos param. Segurança vem antes de qualquer objetivo. Planejamento salva vidas. Levem equipamentos adequados, água suficiente, alimentação, mapa, comunicação e informe alguém sobre o trajeto e o horário do retorno. Não confie apenas na sorte ou na tecnologia. A natureza não perdoa descuido. Não é sobre medo, é sobre respeito.
Trilhar com consciência é a diferença entre uma boa experiência e uma emergência real. Proteja sua vida e a de quem caminha com você. Agora, analisando cuidadosamente e humanamente, sem ataques, sem julgamentos fáceis, sobre as atitudes da Tayane e principalmente sobre o que significa ser amigo de verdade. O caso de Roberto e Tayane nos obriga a pensar além dos fatos. Ele nos faz refletir sobre escolhas e limites e, sobretudo, sobre o significado da amizade quando as coisas ficam difíceis. Ser amigo não é apenas dividir momentos bons, risadas ou aventuras empolgantes. Ser amigo é permanecer quando o outro não consegue acompanhar, quando o ritmo cai, quando o corpo cansa ou quando o medo aparece. É entender que ninguém anda sempre forte e que um dia o mais lento pode ser você. A atitude de seguir adiante, deixando alguém para trás, não nasce necessariamente da maldade. Muitas vezes nasce da pressa, da autoconfiança excessiva, da falta de consciência do risco. Ainda assim, em ambientes perigosos, essa escolha pesa, porque ali presença é proteção. Amizade em situações limites é para quando o outro precisa parar, esperar sem reclamar, abrir mão do objetivo para preservar a vida, assumir a responsabilidade pelo outro, mesmo sem obrigação legal. Não é sobre apontar culpados, é sobre entender que decisões individuais podem ter consequências coletivas e que maturidade emocional também se revela na capacidade de cuidar, não só de si, mas de quem caminha ao nosso lado. Esse caso nos lembra que ser amigo não é chegar primeiro, é chegar junto. Se você se interessa por histórias reais, análises humanas e conteúdos que informam sem sensacionalismo, se inscreva no canal. Aqui a intenção é sempre informar, conscientizar e provocar reflexão. Obrigado por ficar até o final.